Pessoal, boa noite, bem-vindos. A função da doutrina espírita como doutrina libertadora, consoladora, é exatamente o esclarecimento. Precisamos conhecer para entender. Nada mais precisamos do que esse entendimento para vivermos melhor. E a casa espírita, todas as casas espíritas, devem primar pela educação do espírito, porque somos espíritos habitando um corpo físico, momentaneamente, para entender as nossas potencialidades e todas as origens, todas as dificuldades inerentes das nossas encarnações são de débitos kármicos no tocante à vida sexual das nossas existências passadas. E a doutrina espírita vem exatamente explicar de uma forma lógica, racional, o porquê disso. Se nós, então, reencarnamos com algum tipo de distonia relacionada à área sexual, isso nos deve ser encarado como sinalizador de que cometemos deslizes graves nesta área, em outras existências, e que precisamos, nesta, providenciar os devidos ajustes. Então, para a gente entender que, na realidade, a sexualidade é necessária, lógico, a perpetuação da espécie, faz parte. O que corrompe o espírito não é a prática saudável da sexualidade, mas os abusos do campo sexual, quando é descambada para orgias, sadomasoquismo, necrofilia, pedofilia e outros casos, que são práticas que comprometem o equilíbrio no manuseio das nossas forças genésicas e que são contrárias às leis naturais. Então, todo o campo dos desajustes sexuais nosso vão criando necessidades de reajuste. E como estamos agora à luz da doutrina espírita, todos nós que fomos tocados pela espiritualidade, da necessidade que temos de procurar algo que nos preencha a vida, que chegamos à doutrina espírita. Praticamente, nós nascemos na mesma época que Kardec trouxe para nós isso. A semente praticamente foi plantada nesta época de nós e foi agora frutificada. Estamos chegando à casa espírita. Estamos conhecendo a doutrina espírita e precisamos saber, entender a diversidade que nos cerca. Diversidade de gênero, o porquê ocorre nas famílias. Tudo isso não é acaso. São razões que precisam ser esclarecidas. E, basicamente, essa palestra foi baseada nesse livrinho aqui, de Emmanuel, chama-se Vida e Sexo, que psicografia de Chico Xavier, foi psicografado na década de 70. Então já tem coisas muito interessantes. Quem não puder comprar, na internet, em PDF, de graça, pode ser baixado. É pequenininho, são praticamente 100 páginas, mas na internet é rápido, para que vocês tenham esse guia aliado ao Evangelho, aliado ao Livro dos Espíritos, para que a gente possa entender, veja bem, entender, apontar, criticar, jamais. Mas como entender essas dificuldades no tocante à sexualidade que tanto nos atormenta, que trazemos conosco na nossa bagagem? Como entender os, entre aspas, que dizem desvios de condutas ou não? Como entender isso? E nós vamos procurar os primeiros explicações a respeito da sexualidade no Livro dos Espíritos, que vocês vão ver, nas questões 200,
201 e 202, que diz, vou ler para vocês, que ali está pequenininho ainda. Na questão 200, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos têm sexos? E a resposta, não como entendeis, pois que os sexos dependem do organismo físico. Há entre eles amor e simpatia, baseada na concordância de sentimentos. Aí nós já vamos ver como que já vai guiando-nos ao amor, ao sentimento maior. Questão 201. Em nossa existência como espírito, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Questão 202. Quando se é espírito, ele escolhe encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. O que guia na escolha são as provas que haja de passar. Essas são as perguntas e respostas. E Kardec explica. Os espíritos encarnam como homem ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem como homens. Resumindo, gente, nós, nas nossas existências, já homens e mulheres, já encarnamos de todos os tipos. Ninguém é 100% masculino, nem 100% feminino. Nós trazemos, hoje, o masculino, uma dose de feminilidade, e o feminino, uma dose de masculinidade, dada essas experiências. E nesse tocante, por que existem essa necessidade de encarnar, ora no masculino, ora no feminino? Exatamente o que Kardec diz, para evoluirmos, sabermos, entendermos a fisiologia masculina e a feminina em diversas épocas das nossas existências. Então, partindo daí, nós vamos ver que existem diferenças, que nós vamos entender por que ocorre a homossexualidade, a bissexualidade. São essas reminiscências do passado. E como isso pode influir na nossa vida? Nós podemos entender como algo que vai fazer o nosso crescimento espiritual, ou vamos mergulhar na promiscuidade e vamos adquirir mais débitos que serão ter que resgatados no futuro. Mas como nós temos que entender que a doutrina nos dá esse conhecimento, condenar jamais, entender sim, nós precisamos esclarecer, nós que somos pais, os que serão pais, os que têm na família, possíveis que a sociedade ainda olha de olho virado, para entender, compreender, ajudar e vivenciar bem. É isso que vamos tentar passar um pouquinho aqui hoje nesta palestra. Então, primeiramente, nós temos que fazer uma distinção entre sexo e sexualidade. O que é sexo? É o conjunto de caracteres, né, que constitui o homem e a mulher, que diferencia o homem de a mulher. Então, a constituição física de um homem é diferente da constituição física de uma mulher. Esse é o sexo. Agora, o que seria sexualidade? Eu achei essa definição a mais perfeita, pequenininha, que engloba tudo. Sexualidade é o conjunto de fenômenos da vida sexual. Ele é o aspecto central de nossa personalidade, por meio da qual nos relacionamos com os outros, conseguimos amar, ter prazer e procriar. Esse é o conjunto sexualidade,
que faz parte da nossa vida. Então, para começarmos a entender a diferença. Então, é algo divino? Divino. É a força propulsora, a energia sexual, o Emmanuel faz, ela é fantástica. Mas ela tem que ser direcionada, saber bem direcionada. É ser contra o prazer de modo algum. É vivenciar bem, com responsabilidade. Nós podemos dizer que o Espiritismo, como filosofia que é, não esqueçam disso, nos mostra o peso da responsabilidade que é aliada à força da liberdade que temos de agir. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, responsabilidade e liberdade caminham juntas. Então, nós temos que compreender essa força instintiva que é inerente de nós, que é necessária, que nos joga para frente, nos anima para dosá-la dentro de critérios que irão nos afastar do primitivismo do instinto e nos aproximarmos do sentimento do amor. Esse é o nosso objetivo. Amor, fraternidade, entender essa força, é a canalização dessa força, para a gente entender. Por aí nós vamos saber, então, que isso aí, que a constituição humana é aquilo ali. A criatura, recordando, nós temos um corpo físico, está aqui, um perispírito, que é a ligação, o laço que nos liga ao espírito, que é a centelha. Lá tem o espírito, perispírito e corpo. Desses três, o espírito é o comandante, o gerente absoluto da organização psicossomática do corpo. É dentro, é o espírito que nos anima, que comanda as energias instintivas, sai tudo dentro do espírito. Daí, nós podemos dizer que a vida sexual é extremamente mental. É ligada pelo nosso espírito, pela mente. Os órgãos genitais, então, não são os elementos básicos para definir a sexualidade nas criaturas humanas, pois elas são instrumentos passivos, obedecendo ao comando mental do espírito. Daí o seguinte, então, às vezes um ser num corpo físico, o espírito é extremamente feminino, mas o espírito é masculino, de outras existências trazido. Então tem resquícios que precisam ser entendidos, compreendidos. Como utilizar essa força? Nós vamos entender aqui. Faz parte. Então a pessoa, às vezes, numa encarnação, várias encarnações, por 1000 anos, ela foi mulher, constituição mulher. E de repente foi adquirindo débitos. Chega num ponto que ela precisa ser encarnada como homem. Então ela vai trazer um resquício muito forte das últimas encarnações, nesta encarnação atual, que pode bagunçar. Por quê? Porque o nosso lá dentro, o nosso eu, o HD nosso lá dentro, está marcando um tipo de conduta que o nosso corpo exige, que não funciona e acontece. Está aí. Não podemos tapar o sol com a peneira. As coisas existem, estão aí. Precisamos compreender, gente. Veja bem, a função da doutrina espírita é mostrar, esclarecer, simplesmente, jamais condenar. O espírito é verdadeiro, sabe que nós somos todos irmãos, indiferente do gênero sexual que a pessoa está habitando, vivenciando nesse momento. Precisamos entender, guiar, mostrar, lógico, falamos há pouco aqui, a filosofia, responsabilidade, liberdade e responsabilidade. Mostramos como domar essa força, como colocar essa força a caminho da evolução espiritual. Esse é o nosso objetivo. Porque as coisas da terra ficam na terra, mas são agregadas ao nosso espírito. Vão fazer parte da nossa bagagem. Tudo aquilo que violentarmos a nós próprios ou a outrem, nós estamos colocando na nossa bagagem como algo a ser resolvido
que precisa ser equacionado nesta ou nas próximas encarnações. É assim que funciona. Então, nós podemos dizer que na vida sexual, cada espírito será, em matéria de masculinidade ou de feminilidade, definido e de conformidade com as qualidades que forem predominantes no campo mental. Daí, olharmos para dentro. Aí entra a necessidade do autoconhecimento. Precisamos nos conhecer, verificar, saber das nossas virtudes, das nossas ainda apegos às coisas materiais, para canalizarmos da melhor forma possível algo que não nos leve a adquirir mais débitos, e sim eliminarmos as nossas deficiências morais e adquirirmos virtudes. Lembrando que estamos a caminho da perfeição, que é o objetivo da nossa encarnação. É esse o nosso objetivo. Somos espíritos. E às vezes com provações difíceis que nós vamos ver no campo da sexualidade. Provações dificílimas, incontroláveis às vezes. Tal é a falta de conhecimento das pessoas e entendendo de uma forma enviesada esses ditos distúrbios que não são distúrbios, são bagagens espirituais nossas. Então, nenhum espírito poderá chegar à perfeição sem antes ter acumulado na sua estrutura psíquica a qualidade de ambos os sexos. Não tem como. Todos nós aqui já vivemos essa bipolaridade, já fomos mulheres, estamos homens agora, as que estão mulheres já foram homens. Essa polaridade sexual existe, faz parte, porque espírito não tem sexo, é o que nós aprendemos aqui. Seguindo, vamos então à sexualidade, vamos citar aqui alguns tipos de condutas sexuais e logo a seguir nós vamos falar quais são as possíveis causas que levam as pessoas a estas condutas. Primeira conduta, a sexualidade. A pessoa não tem, ela possui estrutura anátomo-fisiológica saudável, mulher perfeitamente saudável, no corpo saudável, homem saudável, sem nenhuma disfunção, mas a sua estrutura psicológica faz com que ele não experimente a presença do libido, do desejo. Pessoas que não têm libido são as pessoas frígidas, campo, que, apesar de perfeitas, não têm esse desejo sexual, essa força, estrutura perfeita, mas não tem a energia. Esse indivíduo normalmente atravessa toda a sua existência sem buscar nenhuma parceria afetivo-sexual, aplicando suas energias em outros campos. Nós vamos ver que é uma possível sublimação dessa energia. Quer dizer, ela não sente. Então, nem com a homo, nem com a hétero, nem com a bissexualidade. Não, são pessoas assexuadas. Não tem. Corpos normais. Por que isso? Vamos ver por que acontece. Depois temos a conduta heterossexual, que é praticamente o dito normal para a perpetuação da espécie. Por quê? Porque ainda existe essa conduta, a mulher, há necessidade do homem e da mulher para gerarem, trazer os filhos, darem essa oportunidade de reencarnação. A mulher com seu útero, com seu óvulo, o homem com seu pênis e o seu espermatozoide, que precisam dessa conjugação para a perpetuação da espécie. Então estamos, os que são heterossexuais agora estão, nem sempre foram ou serão, estão, todos nós estamos assexuados, estamos como hétero, estamos como bi, estamos com homo, faz parte. Por que disso?
Então, essa é a heterossexualidade, é a orientação praticamente convencional para a maioria dos seres humanos, dada a perpetuação. Depois, nós temos a homossexualidade, que é uma conduta sexual, e a bissexualidade também, que vamos ver agora. Na homossexualidade, o indivíduo elege um parceiro do mesmo ou parceira do mesmo sexo. No que diz respeito à escolha dos parceiros afetivos sexuais, ele apresenta anatomofisiológica que não corresponde ao seu perfil psicológico. Então, é o corpo feminino com perfil masculino, psicológico masculino, e vice-versa. Então, a tendência do campo mental puxa, independente da estrutura física, sente atração pelo mesmo sexo. É um caso que existe. Que só o Espiritismo explica o que ocorre através da reencarnação. Nós sabemos o porquê. E vamos entender por que a pessoa está. Por que veio com essa condição? É uma prova? É uma expiação? É uma escolha? Vamos ver. Não existe acaso. Agora, o que precisa sempre pensar nessas duas palavras, liberdade aliada com responsabilidade. Livre escolha, causa e efeito. Das nossas escolhas vão gerar um efeito. É isso que precisamos entender. Nessa passagem que estamos passando aqui. Entender, compreender e aceita ou não. É a liberdade de cada um. Mas que as situações existem, não podemos colocar simplesmente tapar com a peneira, porque existem. Quantos pais já jogaram os filhos para fora de casa por causa de condutas sexuais, que para eles acham que é totalmente errônea e que precisam ser castigados, abandonados, mortos, assassinados na família, adquirindo mais débitos. Então a gente tem que pensar como enfrentar essas situações, sempre com pensamento, bons pensamentos, bom diálogo, mostrando o que é poligamia ou monogamia. O grande perigo é a promiscuidade, que é o que afunda as pessoas, que nos afunda nos débitos kármicos. Esse é o grande problema de tudo, é o maior problema que a gente precisa ver. E depois nós temos a bissexualidade, são pessoas que Divaldo, no livro Sexo e Consciência, através de Anja de Ange, traz para nós que na bissexualidade o indivíduo apresenta interesse em relacionar, ora com o mesmo sexo, ora com o sexo oposto. Não significa que ele tenha os dois sexos biológicos, não. São estruturas que vamos ver por que ocorre isso também. Essas são algumas das condutas. E nós temos mais duas condutas que podem influenciar também. Dois tipos de situações que podem influenciar as condutas sexuais, que é as disfunções congênitas e a transexualidade também, que nós vamos ver. O que são disfunções congênitas? O hermafroditismo acontece. É a pessoa que no físico nasce com os dois sexos, que são tratados como verdadeiras aberrações. A pessoa no mesmo corpo tem a vagina e tem o pênis. Acontece. É por acaso que ocorre isso? Nós sabemos que não existe acaso. Então, quando o indivíduo possui os dois sexos biológicos, devido à ocorrência de, entre aspas, erros cromossômicos na formação fetal, que causam a hipertrofia na genitália interna e externa da criança, não corresponde a uma forma de orientação sexual, mas uma anomalia biológica. De repente, aquela pessoa que tem os dois sexos, ela tem uma tendência, uma só. Ela pode ser uma tendência feminina
e abandonar a masculina, ou pode ter uma tendência masculina e abandonar. Não quer dizer que ela vai ser bissexual. Agora, pode descambar? Pode. Aí que entra a promiscuidade. Aí que entra o prazer pelo prazer, simplesmente. Aí que... Olha, gente, é uma linha muito tênue, para que deve ser equilibrada. Que nós vamos ver como é importante o amor, como é importante a união monogâmica das pessoas. Tudo isso é muito importante para a gente entender lá na frente, não essa vida aqui agora, somente esta vida, mas lá na frente, as nossas próximas existências. Será que nós vamos, nas próximas, levarmos essas mesmas dificuldades, essas mesmas situações agora, acrescentadas de mais coisas que existirão necessidade de purgar com mais sofrimento ainda? Porque quando você leva a vida aqui só nas coisas, no prazer que as coisas nos dão, nos 5 sentidos, em termos espirituais, são complicados. Porque tudo isso com o tempo acaba, o corpo se depaupera, mas as feridas espirituais continuam. Quando usamos do sexo para influenciar pessoas, destruir ou nos destruirmos de alguma forma, tanto condutas hétero, homo, bi, não interessa. Lesamos alguém e fomos lesados, nós adquirimos um débito kármico. Não é castigo de Deus, é necessidade de recompor aquilo que está desequilibrado, de reequilíbrio, faz parte, não podemos esquecer disso. E temos a transexualidade, que são os travestis, a gente está aí, são pessoas que têm a convicção de pertencer ao sexo oposto, cujas características querem possuir, ou até já obtiveram através de procedimento cirúrgico, que se faz, muda-se de sexo. E aí? Indo contra algo que está, mas normalmente as pessoas usam-se para a promiscuidade, lamentavelmente. Aí que começam os débitos. Então, são situações que existem. Não nos cabe, em hipótese alguma, condenar ninguém. O espírita não condena ninguém. Porque antes de condenar, nós sabemos que nós somos imperfeitos. Que ninguém que está aqui é perfeito. Quando você aponta um dedo, tem 3 voltando para nós. Então, jamais. Precisamos entender. Isso é muito importante. Não podemos desagregar famílias por causa dessa identidade de gênero jogada às pessoas. Precisamos entender, amar, respeitar, mostrar o verdadeiro caminho. Olha, nessa situação você vai descambar, vai adquirir débitos, mostrar, orientar, lógico, respeitando o livre-arbítrio da pessoa. Se a pessoa não ouvir, quem somos nós? Nossos filhos não são nossos filhos. Não são, são espíritos. Cada um com seus débitos e seus créditos. Mas temos a necessidade de orientar. Essa é a função. Não coibir, não castigar, não. Orientar, mostrar caminhos. Não temos como, vamos procurar. Não sei, quero aprender a fazer isso. É assim que funciona. Amor, amor, amor. Então nós temos alguns tipos, tem outros tipos de conduta. Nós estamos vendo as aberrações, gente, a pedofilia que está correndo aí. É à toa a pedofilia? Não, são débitos do passado também, que vem naquela situação de uma castidade, um padre, ele pede a castidade antes lá, para coibir algo de outras vidas, chega aqui e descamba. Não consegue controlar. Não consegue. E vai adquirir. A gente fala em necrofilia, né? Necrofilia, se a maioria não sabe, é a pessoa que só sente prazer tendo relação sexual com um cadáver. Com pessoas mortas. É absurdo. Mas ocorrem. Ocorrem. São desvios do espírito que precisam ser vistos desse modo. Sadomasoquismo. É isso que a gente tem que pensar.
E quais serão as causas dessas condutas? Primeiro, inversão de polaridade. Vamos ver o que é isso. Normalmente, ou frequentemente, o espírito programa uma longa jornada apenas em um sexo. É o que falamos há pouco. Um longo tempo só encarnando, ou só como mulher, ou só como homem. Há muito tempo. Ele programa. E quando se transfere para outro, isto é, quando inicia uma série de reencarnações na polaridade oposta, muitas vezes ainda se encontra com as marcas psicológicas do sexo anterior. Vem essa força que puxa, que é levada. Então, há essa inversão, porque ocorre. Lembrando sempre, responsabilidade e liberdade. Pensem nisso, sempre pensando. Livre escolha, causa e efeito. A gente tem que pensar sempre nisso. Então, quando olhamos para dentro, olhamos, verificamos, vamos ver como agir. A pessoa que tem essa tendência homossexual, o espírito que traz como agir. Ela pode simplesmente sublimar, pode, canalizar para algo e não fazer nada. Como pode promiscuir parceiros e parceiras a rodo, ou pode monogamicamente encontrar uma pessoa certa, onde o amor supera simplesmente o prazer. Está caminhando. Pode ser provas ou expiações, que eu computo como a maior, expiação e provas. Como nós já trazemos débitos kármicos referente ao mau uso da energia sexual, quando reencarnamos, nós podemos ter uma prova, pedimos para vir, eu peço para vir para me superar, ir em frente, ou é uma expiação, onde eu feri alguém, ou me feri e preciso voltar para expiar isso, expiar, segurar, sofrer aquela situação. Quando uma encarnação interior, vejam bem, o indivíduo não soube manter a postura psicológica e emocionalmente equilibrada, o abuso das experiências em uma das polaridades impõe a necessidade do retorno em outra, a fim de aprender a respeitar a função sexual. É a mente comandando o corpo, é isso. É aí que evoluímos, quando realmente nossa mente, nosso espírito comanda a energia do corpo, a energia genésica, que é a energia mais forte que nós temos. Genésica. Precisamos. É esta a função do espírito reencarnado. Colocar à prova isso no final, respeitar a função sexual. Não ao sexo pelo sexo, sim ao sexo com amor. Essa é a convergência nossa, que precisamos entender. Provas e expiações. Aí vocês podem ver também que falamos há pouco da assexualidade. Pode ser uma prova. A pessoa teve uma vida desgarrada no sexo. Ela pede para vir perfeitamente normal no sexo e se compromete a canalizar essa energia sexual para algo produtivo, sublimado. Nós podemos dizer, o maior exemplo que nós temos, 2 exemplos, um já foi e o outro está vivo. Chico Xavier, que era, podemos dizer, uma pessoa assexuada, não tinha essa necessidade nenhuma, o próprio corpo dele não dizia isso, que canalizou sua energia. Divaldo, a mesma coisa. São pessoas que canalizaram a energia, e tantos outros que canalizam, colocam
o campo mental acima da uma prova e pode ser uma expiação. E que pode falhar. Então, acontece, pode, isso aí. E a maioria das vezes eu acho que é uma prova, uma expiação. Para, sim, entender e reparar. Pode ser uma obsessão. Isso é um grande perigo. O adversário desencarnado, nosso inimigo, está lá do lado de lá. Como espírito, estamos aqui. Que ele foi profundamente lesado por mim. Vamos supor, eu lesei aquela pessoa e reencarnei. Agora, cola em mim, lógico, se eu der vazão para isso, e me induz o indivíduo à homossexualidade, que a pessoa às vezes faz, pratica e não gosta, e se arrepende. Não é uma coisa natural, mas ela é levada àquelas situações. São influências espirituais. Pode ser uma obsessão. Sim. Porque na realidade, a energia sexual, quando nós canalizamos, assim, sentimos, nós somos rodeados de espíritos que têm a mesma coisa. Não só inimigos do passado, mas também aqueles que querem usufruir daqueles momentos de prazer que estamos ali, que é levado. Então, gente, é muito interessante entender isso aí. Então, o objetivo é cobrar a dívida, desencadeando agressões ao equilíbrio sexual do devedor. Quem nos diz isso é Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, Nos Bastidores da Obsessão. Então, muitos dos casos somos levados por influência espiritual. Mas por quê? Porque nós deixamos, porque o nosso pensamento está com a janela aberta para receber essa influência. Por isso nos reportamos ao que o Cristo nos disse, vigiar e orar, para não cair em tentação. Pode ocorrer isso também. E também influências atuais. Foi lido aqui hoje, que a TV influencia. Jovens normais, que vê tanta coisa ser normal. Normalmente, atores bonitos, jovens, homens bonitos, físicos bons, com práticas homossexuais, meninas bonitas, e ele não tem nada, são influenciados. Influências do meio, que estão adquirindo situações que não tem débito, não tem provação, mas está adquirindo algo agora por livre escolha que irá trazer consequências frustrantes quando agride e fere a si próprio ou a outrem. Aí que a gente precisa entender. E também pode ter, como foi lido, Eliana, aqui, influência familiar, social e cultural. São influências do meio que às vezes nos leva a tomar algumas atitudes que irão trazer sequelas para nós. E depois nós temos as escolhas reencarnatórias. É o que falamos há pouco. A inversão de polaridade pode ser a escolha, espíritos cultos, sensíveis. Isso aqui, vida e sexo. Emmanuel traz para nós, exatamente, espíritos cultos, sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam aos instrutores da vida maior, que os assistem, a própria internação no campo físico e investimento carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se definem. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que garantem contra os arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem, sem mais dificuldades, os objetivos que abraçam. São os espíritos que a parte sexual, para eles, não tem isso aí. Eles abdicam disso aí, sublimam. Espíritos cultos, são espíritos avançados. É o que citamos exemplo agora há pouco, do Chico
de Evaldo e tantas outras pessoas que têm isso aí. Então, precisamos entender isso que é a vida. Olha, gente, o tempo é curto, estou fazendo uma abrangência maior. Leiam, procurem ler para entender o perigo disso aqui. Promiscuidade e abusos. É a maior tragédia que existe para o espírito encarnado, nós encarnados. Promiscuidade. O que seria isso? É um procedimento anormal desde o momento que sabemos da responsabilidade e do discernimento que deve nortear a prática sexual. É lamentável, é triste, quando eu saio daqui na segunda-feira, vou para minha casa, passo ali, meninos transvestidos, jovens, vendendo o corpo em forma de prazer, adquirindo doenças, sendo possíveis de ser assassinados, travestidos, vendendo por merreca. Prazer pelo prazer e pelo dinheiro. É lamentável, complicado. No mundo afetivo, respeitando a lei divina de causa e efeito, o que concedemos a outrem, receberemos o retorno, partilhando das consequências desencadeadas por nós mesmos. Não podemos esquecer disso. Não à promiscuidade, sim ao amor. Não condenamos ninguém. Se duas pessoas do mesmo sexo se amam, é problema deles. Mas que amem e se respeitem. Liberdade e responsabilidade. Esse é o problema. Não sabemos o porquê e para quê. Os débitos que existem aquilo ali. Não a promiscuidade. Isso sim deve ser batido. Não a promiscuidade. E os abusos, quer sejam cometidos por hétero, homo ou bissexuais, têm seus resultados infelizes em nós mesmos e nos nossos destinos, gente. Quem constrói o destino somos nós. A longo prazo, de conformidade com a nossa teimosia em permanecermos no erro. Hoje eu estou construindo amanhã. Pensem nisso. Em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos dolorosas experiências de existências passadas. Heranças, todos nós. Dívidas que precisamos resgatar e problemas que precisamos resolver. Por que não resolver agora que estamos tendo conhecimento disso? Então, para isso, nós precisamos educação sexual. E seguir o que Paulo nos disse na primeira carta aos Coríntios. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O prazer me chama, mas e a ressaca moral depois? Vale a pena? É a pergunta que a gente tem que fazer. O prazer pelo prazer. Parceiros ou parceiras e parceiros e parceiros, para uma progressão geométrica. E aí, como é que fica? Somos livres para fazermos o que desejarmos, mas, com a luz do Cristo de Deus, já sabemos que não podemos mais atender aos impulsos da animalidade, e sim procurar educar as nossas energias sexuais para níveis mais elevados de espiritualidade, a fim de que possamos ser mais felizes e mais edificantes em nossos empreendimentos afetivos. E Emmanuel, encerrando, traz para nós essa beleza aqui. Está aqui no livro. Não a proibição, mas educação. É isso que a gente está fazendo. Educar. Não a abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Amem-se. Quer seja hétero, homo, bi, transexual. Amem-se. Não a indisciplina, mas controle. Não ao impulso livre, mas responsabilidade. Fora disso, é teorizar simplesmente para depois aprender, reaprender com a experiência, nem sempre boa.
Se enganarmos lutando sem proveito, sofreremos e teremos que recomeçar a obra da sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem necessárias, pelos mecanismos da reencarnação. Não tem como escapar. Então, pensando nisso, gente, não estamos aqui para condenar ninguém, orientar, mostrar que somos espíritos, cada um carregando a sua bagagem, mostrando que a energia sexual é a energia mais forte que temos, que essa herança é trazida por nós, que precisa ser canalizada com responsabilidade, liberdade, sim, pensando sempre que a minha escolha de hoje vai gerar uma consequência amanhã. É isso, basta isso, pensarmos um pouquinho. E, para a gente começar a entender, eu vou ler, para encerrar, uma mensagem de Emmanuel aqui também, para a gente começar a entender. Companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e de condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem o espírito. Ainda assim, achamo-nos todos muito longe da meta a alcançar. Se alguém vos parece cair sob enganos do sentimento, silenciai e esperai, jamais condenar. Essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje, que precisava ser falado no centro, olharmos sempre com atenção a respeito, conhecer, entender, para agir da melhor forma possível. Esta é a mensagem de hoje. Que Jesus continue conosco.